Bom, o segundo tema deriva do primeiro, o silêncio das mulheres. O modelo da caverna, a expansão do Sapiens, MCS, explica a fala feminina. Bom, a fala feminina tem de um cérebro feminino. Um cérebro onde cabe pela memória muito mais coisas do que no cérebro masculino. Assim, o cérebro das mulheres é mais compartimentado e voltado para a memória. Ele é segmentado pelas várias tarefas das mulheres, que seriam, digamos, lidar com os guerreiros, que gera o que eu chamei de abrandamento. Depois eu vou ressaltar esse tema, que seria o seguinte: os guerreiros saem e voltam. Lá fora eles têm que ser furiosos, mas em casa eles não podem ser furiosos. Então há uma conversão de sinal entre o exterior furioso e o interior manso. Isso, as coisas não acontecem sem motivação na ação. Então existia aí um trampolim, uma ponte, que eu chamei de abrandamento. Depois nós vamos explorar isso com mais detalhes. Então, o elemento, eu chamei os homens de depositantes, para excluir a condição feminina, e as mulheres de vaso de depósito. O interesse do depositante, quer dizer, da natureza, era depositar no vaso de depósito, produzir filhos. Então, as mulheres tinham que ter todo um trato especial com os guerreiros. E isso pode ser visto até hoje, se a gente prestar atenção. Naturalmente vai ter que ser melhor estudado. O segundo elemento era a coleta. Essa coleta não é simples, de maneira nenhuma. Ela se abre, por sua vez, em vários elementos: pegar, coletar, guardar, distribuir, que diz respeito à prioridade, e observar o crescimento de toda a tribo, porque tem que ser dado mais aos mais prometedores. As meninas eram excluídas, postas de lado, logo de início. Mais excluídas ainda eram as inférteis. Então as mulheres, as mães, reservavam primeiro para os guerreiros, depois para os garotinhos, depois para elas mesmo, porque era a fonte de produzir novos garotinhos. Aí depois vinha todo o rabo da caverna, que eram as meninas, as inférteis, os homens inválidos. Os homens inválidos estavam mais na frente, porque podiam ser válidos novamente. Mas os velhos que estavam declinando não recebiam quase nada. As porções deles iam minguando cada vez mais, as velhas e os velhos. Já tinham passado da fertilidade corporal ou mental. Eram postos para ensinar os mais novos. É a fonte de sabedoria da tribo. E aí vinham as anãs e os anões, vinham os deficientes e todos aqueles que as mulheres acoitavam. Depois nós vamos falar disso também. Então, em princípio, ficavam os guerreiros, depois vinha a coleta, que tinha todos aqueles desdobramentos enormes, onde armazenar, o que coletar quando, o que vai durar quanto, quem deve receber mais, quem deve receber menos, tem tudo isso. Essa coisa eu pensei detidamente sobre essas coisas. Mas então vinha primeiro os homens, depois a coleta, depois tinha o controle de todo mundo, com a fala se abrindo em todos aqueles elementos. Aqui está a fala se abrindo naqueles elementos todinhos, né? Tinha
logo que elas começaram a fazer isso, o plantio, que era incipiente, e tinha a observação da quantidade de gente que estava, que já existia ou podia vir a existir, a adequação da caverna, isso e aquilo, a procura de novas cavernas, e assim por diante. Então as mulheres tinham uma quantidade de tarefas enorme, como tem até hoje. Era incrível, só que isso não foi estudado. É preciso que se estude. Então, a fala feminina está presa a todos esses desdobramentos. Tinha que comportar o abrandamento masculino, tinha que comportar a coleta, a observação de todos, os que iam nascer, quem devia ser alimentado, quem... Então, elas, certamente, isso não está em lugar nenhum da psicologia, elas dividiram a língua em várias e várias dimensões, que, como se fossem personalidades distintas. Fazer isso durante o dia, mês após mês, transitar de uma para outra dimensão, nenhum homem fez, e eu acho que nenhum homem iria querer fazer. A maioria dos homens é incapaz de fazer mais do que uma tarefa. As mulheres riem disso. Os homens, em geral, não são capazes de fazer mais do que uma tarefa de uma vez. Então, as mulheres não só faziam mais do que uma tarefa, isso é uma coisa, como falavam com várias pessoas, em várias línguas diferentes. Línguas que tinham entonações, que tinham palavras que só cabiam em tais ou quais situações. Tudo isso precisa ser estudado. Então, as mulheres falam muito, daí o título que eu coloquei, O Silêncio das Mulheres. Naturalmente, a gente pode rir disso, porque tem um motivo bastante agudo para as mulheres falarem muito. É porque tinham que lidar com muita gente. Não é como os homens que tinham que lidar com um grupo de 100, lidar com 10 ou 20. Elas tinham que lidar com 80 ou 90. E uma vez que não era 50 mulheres lidando com 80 ou 90, cada mulher tinha que lidar com 80 ou 90. Então é muito distinto do ser humano, do homem, do ser masculino, falar com 10, como nós já vimos, é aquela coisa do silêncio. O ser humano todo se comporta de uma forma distinta perante o silêncio. Uns falam muito e outros falam pouco. Os homens, em geral, falam pouco, a ponto de, quando o homem falar muito, os homens se revoltam e dizem: você fala que nem as mulheres. Porque... E aí tem o ditado que diz que a fala é de prata e o silêncio é de ouro. Porque os homens aspiram principalmente ao silêncio, e as mulheres aspiram principalmente a falar. Tanto assim que quando apareceu o celular, eu vejo nos ônibus, que não tendo carro, eu não sei dirigir, não tenho carro, nem quero ter, nem nada. Mas eu ando de ônibus, então eu vejo nos ônibus as mulheres falam, entre aspas, né, o tempo todo. E em toda parte é assim, né? Ao passo que os homens são mais contidos. Isso vai ser preciso investigar e fazer os testes através dos aparelhos celulares. Eu imagino que os psicólogos vão poder fazer testes bastante interessantes, bastante curiosos a respeito da fala masculina e fala feminina. Eu até gostaria de ver isso, de verem reportar esses estudos, se ou quando forem feitos. Eu tenho enorme curiosidade em ver o resultado disso.
brincando, mas também dando indicação, eu andei falando que seria interessante nas repartições botarem 6 telefones azuis para as mulheres e um telefone só vermelho para os homens. O telefone masculino ficaria praticamente desocupado e o das mulheres teria fila. Agora tem celular, né? Não é mais o caso de botar telefone de linha. Mas os psicólogos vão poder fazer essa comparação e esse estudo, porque o que interessa aqui é a capacidade estratificante do cérebro feminino. É a capacidade feminina de estratificar, de compor estratos dentro do cérebro, separar como é que as coisas entrando pelos ouvidos vão parar em inúmeros escaninhos dentro do cérebro feminino e como que são recuperados depois desses escaninhos, o que permite essa recuperação ligeira a ponto de entrar em diálogo com várias camadas humanas ao mesmo tempo.